A última coisa que Nicholas Rain esperava enquanto estava sentado sozinho no lobby de seu hotel era ser abordado por 3 meninas idênticas, loiras, com olhos arregalados e segurando um colar de coração de prata que ele não via há 6 anos. Um olhar foi o suficiente para que tudo o que ele havia enterrado voltasse com força. Ele dera aquele colar para a única mulher que amou, aquela que desaparecera sem deixar rastros, e agora, parados à sua frente, havia 3 lembretes impossíveis de que talvez ela não tivesse partido sozinha. Nicholas Rain não acreditava em destino. Sua vida fora construída sobre estrutura, precisão e estratégia. Ele planejava tudo, desde suas refeições até suas fusões, com semanas de antecedência. Então, quando sua agenda foi alterada inesperadamente naquela manhã, quando seu voo para Nova York foi atrasado e ele foi realocado para uma suíte de seu próprio hotel no centro de Seattle, ele encarou isso como nada mais que um inconveniente logístico. Ele ainda não sabia que aquela pequena interrupção seria o começo de tudo o que ele pensava ter perdido, encontrando o caminho de volta para ele. O lobby estava tranquilo para uma manhã de dia de semana, preenchido principalmente por alguns check-ins matinais e a equipe do hotel se preparando para um evento corporativo. Nicholas estava sentado sozinho em uma das áreas privadas do salão, café em mãos, telefone sobre a mesa, mas intocado. Olhava pela janela, sem pensar em nada em particular, o que era raro nele. Algo no silêncio pairava sobre ele de forma diferente hoje. Não pesado, não leve, simplesmente desconhecido. Ele não as viu se aproximar até que estivessem bem à sua frente. 3 menininhas loiras, de uns 6 anos, paradas lado a lado como um pequeno exército, com as mãos dadas e expressões coincidentes de nervosismo e curiosidade. Elas usavam o cabelo preso em tranças idênticas e seus olhos, de um suave tom castanho, grandes e profundamente familiares, fixaram-se nele com uma calma intensidade. "Com licença", disse a do meio com uma voz cuidadosa, mas firme. "O senhor viu um colar como este?" Ela segurava um pequeno coração de prata pendurado em uma corrente delicada, o tipo de item que qualquer criança poderia ter, mas este parou Nicholas abruptamente. Ele o conhecia o melhor do que qualquer coisa que possuía. Era o colar que ele dera a Olivia Hart em seu aniversário, 6 anos e meio atrás. Ele passara semanas escolhendo-o, gravando uma única letra, o O, no verso. Era simples, discreto e cheio de significado. Ela o usara todos os dias até o dia em que desapareceu. Ele encarou o colar, depois a menina que o segurava, e sentiu um estranho e lento desmoronamento começar em seu peito. "Onde vocês conseguiram isso?" perguntou, sua voz mais baixa do que pretendia. "É da nossa mãe", respondeu a segunda menina rapidamente. "Ela disse que era de alguém especial, mas nunca o conhecemos." O pulso de Nicholas começou a acelerar, mas ele manteve a expressão firme. "Qual é o nome da mãe de vocês?" As 3 meninas se entreolharam antes de responder. A terceira, que ainda não havia falado, disse o nome tão suavemente que quase desapareceu no ar entre eles. Olivia. E foi então que tudo ao seu redor desapareceu. O ruído de fundo, o zumbido suave da música do hotel, o barista anunciando pedidos. Tudo se dissolveu sob o peso daquele único nome. Seu peito apertou. Olivia Hart, a mulher que um dia fora seu. Tudo. A mulher que desaparecera de sua vida 6 anos atrás, sem explicação, sem aviso, sem adeus. Ele procurara, ligara, enviara pessoas, investigara. Ela havia desaparecido completamente. Agora, aqui estavam 3 meninas pequenas, cada uma um espelho da outra, e o mais inquietante, um espelho dele.
cabelo loiro que deve ter vindo dela, mas havia algo na forma de suas bocas, suas sobrancelhas, a curva de suas maçãs do rosto que ele não podia ignorar. E aqueles olhos grandes e perscrutadores, eram dela quanto à cor, mas algo no olhar era seu. Ele tentou respirar uniformemente. Sua mãe está aqui agora? Ela está fazendo o check-in, disse a primeira menina. Viemos sentar enquanto ela fala com a moça do balcão. Ele se levantou lentamente, seu coração batendo forte em seu peito. Ele não sabia com o que estava lidando. Não sabia se estava pronto. Mas sabia uma coisa. Tinha que vê-la. Porque se isso fosse real, se aquelas meninas fossem quem ele já temia que fossem, então tudo o que ele acreditava ter enterrado acabara de voltar para sua vida. O confronto no lobby Nicholas não se moveu imediatamente. Suas pernas estavam tensas, suas mãos ligeiramente curvadas ao lado do corpo, como se todo o seu corpo estivesse tentando ficar parado, enquanto seu coração corria à frente. As meninas voltaram para seus assentos agora, rindo baixinho e olhando para o colar como se guardasse um segredo que não entendiam totalmente. Ele as observou com uma estranha mistura de espanto e pavor, inseguro de qual emoção venceria. Sentiu-se como se estivesse na beira de um penhasco, sem ideia de quão longe seria a queda ou o que o esperava lá embaixo. Então, pelo canto do olho, ele a viu. Olivia apareceu perto do balcão da recepção, com uma mala atrás dela e uma bolsa de mensageiro gasta pendurada no ombro. Seu cabelo estava mais longo agora, preso em uma trança solta, mais escuro do que ele se lembrava, mas ainda inconfundivelmente o dela. Sua postura era cautelosa, mas calma. Ela se inclinou ligeiramente enquanto falava com a recepcionista, sua expressão calorosa e cansada ao mesmo tempo. Quando ela se virou e viu as meninas do outro lado do salão, ela sorriu, e então o viu. Por um segundo, todo o seu corpo congelou. A cor sumiu de seu rosto e sua mão agarrou instintivamente a alça de sua bolsa com mais força. Seus olhos encontraram os dele, grandes e cheios de algo entre choque e culpa. Ela não se moveu em direção a ele. Também não desviou o olhar. Foi como se o tempo os tivesse imobilizado a ambos. Olivia, ele disse, e até ouvir-se pronunciar seu nome novamente pareceu irreal. Nick, eu pensei que você... Sua voz era quase um sussurro. Ele parou. A verdade era que ele não sabia o que pensava. Perdida? Ela havia sumido para sempre. Ela o havia chorado como se estivesse morta. Mas agora ela estava parada à sua frente. Viva, real, sem mudanças nas formas que importavam e completamente diferente nas formas que doíam. Ela olhou para as meninas brevemente, depois de volta para ele. Sua garganta se moveu enquanto engolia com dificuldade. Não é assim que eu queria que você descobrisse. Seus olhos se dirigiram às meninas e de volta para ela. São minhas, certo? Não havia sentido em fingir. Ela não tentou mentir. Ela apenas acenou lentamente com a cabeça. Sim, aquela única palavra atingiu-o como um soco no peito. O mundo não girou nem desmoronou, mas algo dentro dele se estilhaçou. Não era raiva o que sentia, nem mesmo traição. Era dor, pelo tempo que perdera, pelos momentos que nunca recuperaria, pelos aniversários, os primeiros passos, as perguntas que ele não estava lá para responder. Por quê? Ele perguntou mais baixo agora. Por que você não me contou? Ela olhou para o chão antes de encontrá-lo novamente. Porque eu estava com medo. Porque pensei que estava fazendo a coisa certa. Porque naquele momento eu não achei que você nos escolheria acima de sua carreira e eu não aguentava a ideia de ser a complicação de alguém. Você não era uma complicação, ele disse bruscamente,
as palavras saindo apressadas. Você era tudo. Deus, Olivia, eu teria feito qualquer coisa se soubesse. Ela fechou os olhos brevemente, como se o peso daquela verdade fosse demais para suportar. Eu sei agora, mas naquele momento eu me convenci do contrário. E depois que elas nasceram, depois que construí algo estável, eu não sabia como voltar atrás. Ele deu mais um passo para perto, não ameaçador, apenas destruído. Você não desaparece simplesmente e leva meus filhos com você. Você não pode tomar essa decisão sozinha. Eu sei, disse ela novamente, mais suave agora. E sinto muito mesmo. Houve silêncio entre eles então, não porque não havia nada a dizer, mas porque já havia sido dito demais em apenas algumas palavras. Uma das meninas chamou. Mamãe, quem é esse? Olivia se virou e forçou um sorriso. Apenas um amigo, querida. Nicholas não a corrigiu. Ainda não? Sua voz estava muito rouca. Seu coração ainda estava tentando alcançá-lo, mas ao olhar para aquelas 3 meninas pequenas, 3 versões em miniatura de si mesmo, ele soube uma coisa com certeza. Isso não havia terminado. Estava apenas começando, construindo o agora. Mais tarde naquela noite, Nicholas sentou-se sozinho na suíte do hotel, a cidade brilhando além do vidro atrás dele. Mas ele não via nada disso. O quarto estava em silêncio, exceto pelo fraco zumbido do tráfego distante. No entanto, sua mente estava longe de ser tranquila. A conversa com Olivia repetia-se em loop, cada palavra ressoando mais alto que a anterior. Sua voz, calma, mas hesitante, repetia-se em sua cabeça, cada pausa prenhe de anos de ausência, e cada olhar cheio do peso do que ela não lhe dissera. 3 filhas. 3 pequenas vidas que ele não sabia que existiam. Como ele pôde ter perdido tanto? Ele passara aqueles anos construindo hotéis em vários países, discursando em palcos globais, jantando com líderes da indústria. No entanto, não soubera que 3 versões de si mesmo estavam aprendendo a andar, a falar, crescendo sem ele. Fazia com que tudo o que ele conquistara parecesse oco, bonito, polido, mas vazio. Pensou na forma como uma das meninas ajeitava o cabelo atrás da orelha, um gesto que ele sabia que ele mesmo fazia. Em como outra estreitava os olhos quando se concentrava em algo, da mesma forma que ele sempre fizera ao ler letras miúdas. Não eram coincidências, eram sangue, eram dele. Ele mal dormiu naquela noite. Pela manhã ele tomou uma decisão. Ele não iria desaparecer de novo, nem iria persegui-las cegamente. Mas ele precisava vê-las novamente, para entender o que perdera, para entender quem elas eram, quem ela havia se tornado. Em poucos dias, Nicholas rastreou Olivia. Não foi difícil. Ele ainda tinha os contatos, os recursos. Ela estava morando em uma cidadezinha em Ohio, assim como dissera anos atrás que sempre quisera. Um lugar tranquilo, com árvores, espaço, um lugar onde o mundo não parecesse estar sempre exigindo mais. Ela havia começado seu próprio negócio, uma modesta, mas crescente, editora para escritoras mulheres. Ele leu cada artigo que pôde encontrar. A empresa não era chamativa, mas era atenciosa, respeitada, construída com cuidado, assim como ela. Ele dirigiu para lá sem avisar ninguém. Sem jato particular, sem equipe, sem agenda. Apenas ele e a estrada. Ele não sabia o que esperava encontrar. Talvez alguma pequena parte dele esperasse que ela o visse, suavizasse, o deixasse explicar. Mas, quando chegou à escola primária local, pouco antes da saída, e a viu parada lá fora com as meninas, suas ilusões desapareceram. Olivia estava radiante de uma maneira que ele não se lembrava. Não pela maquiagem ou postura,
mas pela presença. Ela estava parada com os braços cruzados, observando as portas da escola, o cabelo um pouco bagunçado pelo vento, uma bolsa mensageira pendurada no ombro. Ela parecia uma mulher que sabia exatamente quem era. As meninas saíram correndo pelos portões momentos depois, correndo até ela com sorrisos largos. Ela se agachou, abriu os braços e as deixou correr para ela. Nicholas não conseguia respirar. Elas pareciam tão felizes, intocadas pelo mundo em que ele vivia. Ava foi a primeira a falar, segurando um desenho com figuras de palito bagunçadas e o que parecia um cachorro em um arco-íris. June tagarelava ao mesmo tempo, puxando a manga de Olivia, perguntando algo sobre aulas de piano. Olivia sorria, acenava, respondia com facilidade. Era um ritmo, no qual ele não tinha parte. Ele ficou no carro naquele dia. E no dia seguinte? Por uma semana, ele estacionou do outro lado da rua em vagas, apenas observando. Às vezes na escola. Às vezes fora do pequeno escritório onde Olivia trabalhava. Uma vez, ele a seguiu até uma padaria onde as meninas escolhiam cookies e Olivia deixava que cada uma escolhesse 2 em vez de uma. Elas se sentaram a uma mesa perto da janela, rindo, compartilhando mordidas. Ele sentiu vergonha de si mesmo, espreitando como um estranho, um voyeur na vida que ele havia abandonado. Mas ele não conseguia parar. Ele estava tentando entender. Não apenas quem elas eram, mas como ela sobreviveu. Como ela fez o que ele chamara de impossível. Então, uma tarde, ela o viu. Chovia levemente. As meninas já estavam dentro de casa. Olivia voltara para pegar uma bolsa no porta-malas. Ela se virou, parou e olhou diretamente para o carro estacionado dele. Os olhos dele se encontraram através do para-brisa. Ela não estremeceu, não sorriu. Ela encarou por um longo e firme momento. Então, fechou o porta-malas e voltou para dentro. Na manhã seguinte, Nicholas encontrou uma carta no slot de correio da casa alugada que ele estava usando nos arredores da cidade. Estava escrita à mão, sem endereço de remetente. Uma página. Você não tem permissão para observar de longe. Não mais. Se você quer estar aqui, faça direito. Você não ganha a entrada fácil. Você a conquista. Não vou impedi-lo de tentar, mas não vou deixar você magoá-las novamente. Nicholas dobrou o papel e o segurou por um longo tempo. Ela não havia batido a porta. Ela não havia chamado a polícia. Ela não lhe dissera para desaparecer. Mas ela havia traçado uma linha, não ao redor de si mesma, mas ao redor das meninas. Ele não queria a entrada fácil. Ele não viera para assumir. Ele viera porque o arrependimento era mais alto que seu orgulho. E agora, pela primeira vez em sua vida, Nicholas Raine estava pronto para se provar, não com poder, não com dinheiro, mas com presença. Calma, paciente, persistente. Ele havia destruído algo uma vez. Agora ele tentaria reconstruí-lo, um passo cuidadoso de cada vez. O presente, compartilhado. Nicholas Raine nunca imaginou que recomeçar seria tão silencioso. Não houve confrontos dramáticos, nem monólogos emocionais, nem grandes gestos. Apenas longos dias, silêncios constrangedores e o trabalho lento e doloroso de tentar reconstruir o que nunca fora realmente construído em primeiro lugar. Ele sempre fora um homem de ação, resultados, números, mas nada do que fizera antes o preparara para o trabalho lento e invisível de conquistar o direito de fazer parte da vida de alguém, especialmente a vida de 2 meninas que não sabiam quem ele realmente era. Ele começou pequeno, exatamente como a nota de Olivia o desafiara a fazer. Ele não tentou falar com as meninas imediatamente.
não apareceu em sua porta ou em seu escritório. Ele fez sua pesquisa e descobriu onde poderia começar sem ultrapassar os limites. Primeiro, ofereceu apoio anônimo, financiando material escolar para a turma delas, doando para o centro comunitário local que promovia oficinas de música para Lily, consertando a cesta de basquete quebrada no pátio da escola que Bree e suas amigas adoravam. Ninguém sabia que o dinheiro era dele, exceto os administradores, e ele nunca pediu reconhecimento. Esse não era o ponto. O ponto era ajudar onde podia e começar a consertar uma parte de si mesmo no processo. Mas mesmo à distância, ele queria estar perto. Ele caminhava pelo bairro, às vezes de propósito, às vezes apenas para clarear os pensamentos. Aprendeu os sons da cidade, o sino da igreja ao meio-dia, o riso das crianças no recreio, a maneira sutil como o vento passava pelas árvores perto dos portões da escola. Esses detalhes, antes sem sentido em sua vida antiga, tornaram-se sagrados. Eles pertenciam ao mundo que Olivia havia construído, e ele era um convidado em suas bordas. Ele via Olivia ocasionalmente durante aquelas semanas, uma vez nos correios, outra no parque. Ela não o ignorava, mas também não o convidava para entrar. Seus olhos continham algo que ele nunca vira em ninguém antes. Abertura medida. Ela não o estava recebendo, mas estava observando, esperando, testando sua paciência, talvez, ou simplesmente guardando sua paz. E ele entendia. Ele havia queimado todas as pontes entre eles. Ela tinha todo o direito de manter o fósforo na mão. Uma terça-feira chuvosa, o destino interveio. Lucas acabara de sair de uma pequena livraria com uma sacola de livros doados que planejava deixar na biblioteca da escola. Ele viu Olivia parada sob o toldo do outro lado da rua, seu guarda-chuva quebrado, a água encharcando suas mangas. Sem pensar, ele atravessou a rua e ofereceu-lhe o seu. Ela aceitou sem dizer uma palavra. Por um momento, ela olhou para ele como se estivesse procurando uma mentira. Mas tudo o que viu foi um homem que não estava mais tentando impressioná-la, apenas alguém segurando um guarda-chuva. Ela lhe deu um aceno discreto e juntos eles caminharam em direção à escola em silêncio. Aquele momento abriu uma pequena porta. Olivia não a fechou com força. Dias depois ela lhe enviou uma mensagem pelo aplicativo de comunicação da escola, encaminhando-lhe a programação da peça escolar de Bree e Bella. Sem comentários, sem convite, apenas informação. Nicholas encarou a tela por quase 1 hora antes de responder com um simples "obrigado". Ele foi à peça, sentou-se na última fila, não se aproximou, apenas assistiu. As meninas estavam vestidas como árvores falantes, ambas tinham falas, ambas as entregaram com sorrisos largos e energia nervosa. Olivia sentou-se 2 fileiras à frente, aplaudindo e rindo. Nicholas não tirou os olhos delas. Ele perdera tantos momentos como este. Mas, pela primeira vez, ele estava presente. E isso importava. Nas semanas seguintes, as coisas mudaram sutilmente. Ele começou a encontrar Olivia com mais frequência, no supermercado, em eventos escolares, fora da biblioteca. Às vezes ela acenava. Às vezes ela pedia ajuda para carregar algo. Uma vez, ela lhe entregou a lancheira esquecida de Bella, sem explicação, como se tivesse simplesmente decidido que ele poderia ser confiável com ela. Não era afeto, era algo mais raro, uma reconstrução da fé. Então veio o dia que mudou tudo. Olivia o ligou. Era tarde da noite, o céu já escurecido pelas cores da noite que se aproximava. Ela soava exausta. "Você pode buscar elas na escola amanhã? Tenho uma reunião, eu te mando os detalhes." Era isso.
sem alarde, sem longas explicações, apenas confiança colocada cuidadosamente em suas mãos como um presente frágil e não dito. No dia seguinte, ele chegou cedo. Ficou desajeitado perto dos degraus da frente da escola, incerto se as meninas o reconheceriam. Quando elas saíram, Bree o viu primeiro. Ela franziu a testa, inclinou a cabeça e então se virou para Bella com um sussurro. Bella olhou para ele, depois seus olhos se arregalaram. "Você é o cara da peça?" perguntou ela ousadamente. Nicholas se abaixou ao nível delas. "Sim, sou eu." "Por que você está nos buscando?" perguntou Bree, não rude, apenas curiosa. "Sua mãe tinha uma reunião, ela me pediu para ajudar." Elas se entreolharam. Bella deu de ombros. Bree cruzou os braços. "Você tem lanches?" Nicholas sorriu. "Eu tenho agora", disse ele, tirando 2 barras de cereal do bolso. Elas pegaram os lanches, começaram a andar ao lado dele. Sem dar as mãos, sem tagarelar ainda, mas sem fugir também. Naquela noite, quando as deixou, Olivia abriu a porta com um olhar interrogativo. Bree passou por ela e disse: "Ele tinha lanches, não é ruim." Bella seguiu com um sorriso e um aceno. Olivia ergueu uma sobrancelha para ele. "Barras de cereal", explicou ele. Uma risada curta, quase involuntária, escapou de seus lábios, mas era real. A partir daquele dia, Nicholas se tornou parte da rotina delas, não todos os dias, não à força, mas com consistência. Ele ajudava nos passeios escolares, entregava o dever de casa esquecido, levou Bree a um evento de robótica quando Olivia tinha um prazo. Sentou-se nos recitais de piano de Bella, aplaudindo com orgulho genuíno. Ele nunca se referiu a si mesmo como o pai delas. Ele deixou que elas decidissem quem ele era. Ele estava simplesmente lá, aparecendo, de novo, e gradualmente as meninas começaram a se abrir. Bree começou a pedir a ele ajuda com o dever de casa de ciências. Lily gostava de testá-lo nas letras das músicas. Uma noite, depois de uma tempestade particularmente forte, as meninas apareceram na casa dele com Olivia, todas as 3 encharcadas, sem eletricidade. Ele fez chocolate quente, deu-lhes roupas secas e elas ficaram a noite toda. Nada dramático, apenas calor, companheirismo. Naqueles momentos, Nicholas não pensava nos bilhões que ganhara ou no império que construíra. Ele só pensava em como era bom ver Lily adormecer com a cabeça em seu braço e como Bree ria enquanto dormia quando ele a cobria. Ele havia fugido da chance de ser pai. Agora, cada momento silencioso com elas era um passo para se tornar um. O pedido! Era um domingo de manhã quando Olivia decidiu que era a hora. O sol acabara de começar a derramar luz pela janela da cozinha, aquecendo o chão em listras douradas suaves, e o cheiro de panquecas de canela enchia o ar. Bree e June estavam sentadas à mesa, ainda de pijama, discutindo sobre a vez de quem escolher a música do café da manhã. Olivia estava parada ao lado do balcão, observando-as, mexendo a massa mais devagar do que o usual, sua mente distante. Não era uma percepção repentina, não de verdade. A decisão vinha se formando dentro dela há semanas, talvez meses, um momento quieto de cada vez. O jeito que as meninas olhavam para Nicholas agora, com facilidade em vez de cautela. O jeito que ele aprendera a amarrar os cadarços de Lily perfeitamente, porque ela era exigente com os laços. O jeito que Bree o chamava de NR, quando estava brincalhona, mas sempre se certificava de que ele estava na plateia durante suas apresentações escolares. Elas o aceitaram, mesmo que ele não soubesse a verdade completa ainda. E isso era o que mais pesava no peito de Olivia. O fato de elas não saberem,
que todos os dias em que se aproximavam de Nicholas também se enredavam mais em uma história que não havia sido totalmente contada. Uma história que pertencia a elas. Ela tentara protegê-las da dor, da complexidade, das partes do passado que ela gostaria de poder apagar, mas ela estava começando a entender que o silêncio, por mais bem intencionado que fosse, poderia se tornar sua própria forma de dano. Mais tarde naquele dia, quando a louça estava limpa e as meninas estavam espalhadas no tapete da sala, construindo um quebra-cabeça, Olivia as chamou. Sua voz era gentil, mas séria o suficiente para que ambas as meninas se virassem imediatamente e se sentassem, sentindo uma mudança. Ela não se sentou acima delas ou do outro lado delas. Ela se sentou com elas no chão, pernas cruzadas, a luz fraca realçando a suavidade em seus olhos. Há algo importante sobre o qual preciso falar com vocês. Ela começou. Ela manteve a voz calma, embora seu coração estivesse martelando. As meninas piscaram para ela, curiosas, mas sem medo. É sobre o Nicholas, disse ela. Vocês o conhecem há um tempo agora. Passaram um tempo com ele. Vocês gostam dele, não gostam? June assentiu primeiro, rápida e certa. Ava inclinou a cabeça considerando por mais tempo, então deu de ombros. Ele é legal, ela resmungou, mas seu tom traía carinho. Olivia sorriu fracamente, então respirou fundo. O que eu vou lhes dizer pode ser surpreendente, mas acho que vocês estão prontas. E então ela lhes contou tudo, não os detalhes dolorosos, não a traição ou o silêncio ou os anos de sobrevivência sozinha, mas a verdade que elas mereciam, que Nicholas não era apenas alguém ajudando, que ele não era apenas um amigo da família, ele era o pai delas, o pai biológico delas, que ela as criara sozinha, não porque quisesse mantê-las separadas, mas porque, na época, tinha sido a única escolha segura e honesta. A sala ficou muito quieta. June foi a primeira a falar. Ele é nosso pai? A voz dela era um sussurro, não confusa, mas atordoada. Olivia acenou com a cabeça. Sim, ele sabia sobre nós? A pergunta de Ava foi mais profunda. Olivia encontrou os olhos dela sem desviar o olhar. Não, ele não sabia, não até recentemente. Ava olhou para as próprias mãos. Ela estava pensando, processando, recuando para aquela parte silenciosa e analítica de si mesma que sempre surgia quando o mundo mudava rápido demais. Pelo resto da noite, as meninas não disseram muito mais sobre isso. Olivia não as pressionou. Ela deixou a verdade se assentar, deixou-as absorvê-la em seu próprio tempo. Naquela noite, ela ligou para Nicholas e contou o que havia acontecido. A voz dele estava tensa de emoção, mal audível. Eu pensei que teria que esperar anos por esse momento, disse ele. Obrigado! Ele não correu para vê-las no dia seguinte. Ele respeitou o espaço delas, mas quando as meninas estivessem prontas, realmente prontas, elas mesmas tomaram a decisão. Um sábado, Bree entrou na sala de estar onde Olivia e Nicholas estavam conversando calmamente e sentou-se ao lado dele no sofá, sem dizer uma palavra. Ela lhe entregou um desenho que fizera naquela manhã, um retrato da família deles, figuras de palito com grandes olhos azuis. Ela havia escrito nomes acima de cada um: Mamãe, Bree, Bella e Nicholas. Não havia título, nenhuma explicação, mas era o suficiente. Depois disso, June começou a chamá-lo de pai sem aviso. Ela dizia casualmente, como se sempre tivesse sido verdade: Pai, você pode passar o leite? Pai, podemos assistir a um filme? Isso a deixou sem fôlego toda vez. Ava esperou mais. Por semanas, ela se referia a ele apenas pelo nome,
Mas um dia, quando ele a pegou na escola e estendeu a mão, ela a pegou e disse, baixinho, obrigada, pai. Foi a primeira vez que ela dissera isso. Ele não respondeu. Não podia. Sua garganta havia fechado, mas ele segurou a mão dela com mais força e não a soltou. Nicholas começou a mudar de maneiras pequenas, mas inconfundíveis. Ele ainda trabalhava, não podia desfazer o império que construíra, mas agora o fazia de maneira diferente, remotamente, mais devagar. Ele recusou reuniões que exigissem viagens. Ele se afastou de entrevistas de alto perfil. Sua equipe notou. A mídia especulou. Mas Nicholas não se importava. Pela primeira vez ele tinha algo mais importante que o próximo acordo. Ele se mudou permanentemente para uma casa modesta, a apenas alguns quarteirões de distância da de Olivia. Não para se inserir, não para pairar, mas para estar perto, para fazer parte das manhãs escolares e recitais de música, das idas ao supermercado de fim de semana e dos quebra-cabeças de dia de chuva. Ele não tentou compensar o tempo que perdera. Ele sabia que não podia, mas ele nunca mais perdeu a chance de estar presente. Olivia o observava de perto em tudo isso. No início ela permaneceu cautelosa, esperando por falhas, mas elas nunca vieram. Nicholas era diferente. Não perfeito, mas real. Ela não deixou seu coração se adiantar. Ela não esqueceu o que havia acontecido. Mas ela começou a confiar, a respirar aliviada, a se apoiar nele de maneiras pequenas e a reconhecer que o homem à sua frente não era mais aquele que a abandonara 8 anos antes. Ele era pai agora, e todos os dias, sem ser solicitado, ele estava se tornando outra coisa também. Algo que ela nunca pensou que sentiria novamente. Um parceiro. A mudança veio de repente, sem aviso, como um tremor sob a superfície de um mar calmo. Começou com uma dor de cabeça. Olivia a ignorou no início, presumindo ser estresse ou falta de sono. Ela estava gerenciando tanta coisa, sua editora em crescimento, os projetos escolares das meninas, a corda bamba emocional deste novo capítulo com Nicholas, o desdobramento cauteloso de algo frágil e real. Fazia sentido se sentir cansada, mas então as dores de cabeça se tornaram diárias, mais agudas, mais persistentes. Ela começou a acordar com náuseas, tonturas. Uma manhã, enquanto embalava o almoço das meninas, a sala inclinou-se violentamente e tudo ficou preto. Ela desabou antes de tocar o chão. Quando acordou, foi para as luzes brilhantes de um quarto de hospital e o ritmo baixo e constante das máquinas apitando ao seu lado. Nicholas estava sentado no canto, ainda com o casaco, o rosto pálido e exausto, as mãos cerradas como em oração. Ele não notou que ela estava acordada no início. Ela o estudou em silêncio. As linhas em seu rosto mais profundas do que o habitual. Seus ombros curvados, como se o peso do mundo finalmente tivesse pousado sobre ele. Quando ele levantou os olhos e viu os dela abertos, ele exalou como se estivesse debaixo d'água há dias. "Você está acordada?", disse ele roucamente, levantando-se rapidamente, aproximando-se do lado dela. "Olivia, graças a Deus!", ela piscou lentamente para ele. Sua boca estava seca. Sua voz mal saiu. "O que aconteceu?", Nicholas hesitou, sua mandíbula se apertando. "Você desmaiou. Fizemos exames. Você precisa descansar. Você vai precisar de tratamento." Ele não disse a palavra. Nenhum dos dois o fez. Mas pairava no ar como fumaça. O diagnóstico era sério, mas não impossível. Um distúrbio autoimune agravado pelo estresse e pela exaustão. Algo que vinha atacando silenciosamente seu corpo por meses, talvez anos.
Os médicos estavam otimistas com o tratamento precoce, mas isso exigiria tempo, descanso e consistência, coisas que Olivia nunca se permitira. A notícia a abalou. Não apenas porque estava com medo, embora estivesse, mas porque, pela primeira vez em sua vida, ela teria que deixar ir. Ela não podia mais fazer tudo sozinha. Não podia fingir que era invencível. Nicholas não saiu do lado dela. Ele cancelou tudo. Suas reuniões, suas viagens, até uma fusão que levara meses para ser organizada. Sua assistente nunca o ouvira soar tão calmo quando ele disse: "Minha família vem primeiro. Resolva isso." Ele se mudou para o hospital com ela, dormindo no pequeno sofá no canto, acordando toda vez que ela se mexia, aprendendo seu cronograma de medicação melhor do que as enfermeiras. Quando ela estava muito cansada para comer, ele a persuadia com sopa quente. Quando suas mãos tremiam, ele as segurava. Quando ela chorava baixinho no escuro, ele não dizia uma palavra. Apenas a envolvia em seus braços e ficava ali. As meninas vinham visitá-la todos os dias. A princípio, estavam assustadas, incertas sobre como agir, sussurrando quando falavam. Mas Nicholas transformou as visitas em algo sagrado. Trouxe jogos, pintou suas unhas, contou histórias de ninar ali mesmo no quarto do hospital. Olivia observava tudo com lágrimas nos olhos. Este homem, que um dia a chamara de fraca, agora limpando geleia da bochecha de Lily e ajudando June com o dever de casa de matemática em um quadro branco que pegara emprestado de uma enfermeira. Uma noite, quando as meninas foram para casa com um primo de Olivia e as máquinas apitavam suavemente ao fundo, Olivia estendeu a mão e pegou a de Nicholas. Sua voz era fraca, mas firme. "Você não é o homem que conheci anos atrás." Nicholas não falou por um longo tempo. Então ele disse calmamente: "Eu gostaria de não ter sido ele de jeito nenhum." Olivia virou a cabeça para olhá-lo. Não havia culpa em seus olhos, apenas exaustão e algo mais profundo: reconhecimento. "As pessoas mudam," ela disse, "mas a maioria não volta." "Eu quase não voltei," ele admitiu. "Eu estava tão certo de que não precisava de ninguém. Eu não entendia o que estava jogando fora." "Você estava com medo," ela sussurrou. "Eu também estava." Ele olhou para ela então, não como um homem assombrado pela culpa, mas como alguém que finalmente escolhia ficar, mesmo na tempestade. "Eu ainda estou com medo, mas eu não vou a lugar nenhum." O verão e o coração aberto. Um mês se passou, e com ele veio um senso de ritmo que nenhum deles esperava. Nicholas não se sentia mais como um visitante. Ele não era mais apenas o homem que aparecia com muffins quentes ou histórias para dormir. Ele havia se tornado uma constante. As meninas começaram a falar dele como se ele sempre estivesse lá, perguntando se estaria na peça da escola, se poderia ir à consulta médica, se lhes ensinaria a nadar no verão. Elas não pediram permissão para amá-lo. Simplesmente o fizeram. E Nicholas, que um dia prosperara em torres elegantes e agendas apertadas, agora se encontrava humilhado por 3 pequenos corações que se abriram para ele sem exigência ou condição. Olivia o observava de perto durante todo esse tempo, não mais com suspeita, mas com cauteloso assombro. Ele não se parecia em nada com o homem de quem ela se afastara. Aquele homem era impulsionado, brilhante e charmoso. Sim, mas também distante, sempre 10 passos à frente do momento em que estavam. Este Nicholas se ajoelhava para amarrar cadarços, trazia caixas de suco extras na mochila só por precaução e se pegava rindo com as meninas por causa de um desenho ridículo que elas haviam feito dele usando uma coroa. Ele não tentou substituir os anos que perdera,
Simplesmente preencheu os que se desenrolavam à frente deles. E foi nesses momentos, vendo a forma como suas filhas confiavam nele, a forma como ele lhes falava com gentileza e não com controle, que Olivia começou a sentir que as peças finais da muralha dentro dela começavam a cair. Naquela noite, depois que as meninas finalmente dormiram, exaustas de açúcar e sol, Nicholas e Olivia ficaram sozinhos na pequena sala de estar, com o som do oceano ao longe. Olivia estava sentada nos degraus da varanda, vestindo um suéter que um dia fora dele, mas que, de alguma forma, nunca retornara após algumas noites frias a mais. O fogo da fogueira crepitava suavemente, iluminando o rosto de Nicholas. Ele se aproximou para se sentar ao lado dela, não perto demais, mas presente. O silêncio entre eles mudou novamente, desta vez para algo frágil e profundo. Depois de um longo tempo, ele meteu a mão no bolso e tirou algo pequeno. Era uma delicada corrente de prata, combinando com a que ela usara todos aqueles anos atrás, a segunda metade de um conjunto, com um coração moldado para se encaixar perfeitamente no dela. Ele abriu a palma da mão e ofereceu a ela. "Mandei fazer isso quando comprei o seu", disse ele, "mas nunca lhe dei. Pensei que esperaria o momento certo." Ela olhou para o pingente. Depois para ele, sua voz suave, mas firme. "E agora? Agora eu não espero mais", disse ela. "Nem por elas, nem por você. Sei que não podemos voltar atrás. Não quero, mas quero seguir em frente. Com você, se você me permitir. Não como uma versão perfeita de quem éramos, mas como as pessoas que somos agora. Imperfeitos, mais sábios, prontos." Olivia segurou o pingente na mão por um longo tempo. Estava quente por ter estado em seu bolso, e, no entanto, parecia que também a esperara. Ela pensou em todas as noites em que se apegara ao original, perguntando-se se era tolice guardá-lo. E agora, enquanto a brisa do mar se movia suavemente pelas árvores e a luz do fogo tremeluzia no rosto de Nicholas, ela finalmente se permitiu acreditar em algo que enterrara há muito tempo. Ela procurou a mão dele. "Estou pronta?" disse ela. Ele não disse nada imediatamente. Simplesmente fechou seus dedos ao redor dos dela e suspirou o tipo de suspiro que só se toma quando algo pesado finalmente foi deixado para trás. Não foi dramático, não foi cinematográfico, foi tranquilo, comum e real. Na manhã seguinte, as meninas acordaram e encontraram seus pais tomando café na varanda, sentados perto, rindo de algo que só eles entendiam. E naquele pequeno momento, com o oceano zumbindo por perto e um dia cheio de castelos de areia pela frente, elas sentiram o que lhes faltara por tanto tempo. Não apenas amor, mas lar.